correção da atividade 5, ok? Então, para isso, a gente vai estar utilizando a nossa tabela trigonométrica e vamos fazer o preenchimento dela. Então, conforme a dica que eu já dei para vocês, tá? Eu vou estar preenchendo essa tabela. Ensinei a musiquinha na aula passada, hoje eu não vou cantar, porque eu não sou boa cantora. Então, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3, e voltando 3, 2 e 1. Vou colocar tudo sobre 2. Todos esses aqui vão ficar sobre 2. Eu vou colocar raiz no 2 e no 3. Ok? Aqui a gente vai ter raiz no 2 e no 3. A tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Ok? Então, essa tabela, de vez em quando, a gente vai estar voltando nela, porque a gente vai estar utilizando ela nas questões, tá? Então, vamos lá, a nossa primeira questão. Uma escada rolante liga 2 andares de um prédio e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 8 metros de comprimento, a altura de um andar para o outro é... Nossa, no caso aqui ficou 8 e na questão 20. Pelo que eu estou notando aqui, essa informação aqui do enunciado está incorreta, a gente vai estar utilizando a da questão, tá? 20 metros, ok? Então, aqui, o que é que eu vou perceber? Esse 20 metros é a hipotenusa e a altura aqui é o nosso cateto oposto. Cateto oposto esse que fica aqui de frente do meu ângulo, e notem que ele não toca no ângulo, tá? Ele fica só de frente, ok? Então, como as relações seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu percebo aqui que nessa questão eu vou estar utilizando o seno. Então, vai ser seno do ângulo de 30 graus e a nossa fórmula, cateto oposto sobre hipotenusa. Uma vez que eu identifico que aqui a relação é uma relação de seno, eu volto lá na minha tabela e percebo que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, tá ok? Então, cateto oposto o H, hipotenusa é o 20, então 2 vezes H, 2H, 1 vezes 20, 20. Então, H é igual a 20 dividido para 2, H é igual a 10. Então, 10 metros, correta a nossa alternativa C. A segunda questão diz o seguinte: admite-se que o seno do alfa é 3 sobre 5. Então, não tem por que eu pensar em outra coisa a não ser seno aqui nessa questão, tá, gente? Eu estou dizendo aqui que o seno do alfa é igual a 3 sobre 5, ok? Então, no caso aqui, o seno do alfa, aqui, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, aqui eu vou colocar o seno do alfa e a formulazinha do seno, tá bom? Vou colocar cateto oposto com hipotenusa. A questão me deu aqui para o seno do alfa 3 sobre 5. Então, vou identificar aqui no meu triângulo quem é cateto oposto. No caso aqui, gente, ó, ele deu essa medida aqui do lado de fora, tá? Essa medida aqui do cateto oposto, 36 metros, tá? Cateto oposto, tá aqui o ângulo, tá aqui o cateto oposto, certo? Então, aqui o cateto oposto é 36 e a hipotenusa é o x, ok? Então, aqui eu vou multiplicar em cruz. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 36 vai ser 180. X vai ser igual a 180 dividido por 3. X vai ser igual a 60. Correta a nossa alternativa D. Uma escada apoiada em uma parede, num ponto que fica distante 6 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus. O comprimento dessa escada em metros é, vamos identificar, que eu estou perguntando pelo comprimento da escada, que é o meu x, e esse x é o lado maior, é a hipotenusa, tá?
Então, e esse 6, ó, tá aqui colado no ângulo de 60 graus e colado no meu ângulo reto. Ele é o cateto adjacente, ok? Então, aqui, se eu estou mexendo, vou colocar aqui as três. Seno, cateto oposto com hipotenusa, cosseno, adjacente com hipotenusa, e tangente, oposto, sobre adjacente. Então, como eu estou mexendo com cateto adjacente e hipotenusa, eu estou mexendo com cosseno. Cosseno de quem? De 60 graus. Ok? Vou voltar lá na minha tabela. Voltei demais. Então, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Ok? Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Cateto adjacente é 6, hipotenusa é x. Então, 1 vezes x é 1x. E 2 vezes 6 é 12. Correto aqui na minha alternativa D. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo coloca um teodolito a 90 metros da base da torre e obtém um ângulo aqui de 30 graus. Conforme mostra a figura, sabendo que a luneta do teodolito está a 1,70 m do solo. Gente, esse 1,70 m que ele não entra na nossa questão, é só a altura que está aqui do lado de fora do triângulo, perceba isso, tá? Muito comum que esse tipo de informação apareça. Esse 1,70 está aqui fora e a gente não vai estar utilizando, tá? Então, no caso aqui, eu vou estar medindo a altura, tá? E essa altura, olhe para o ângulo e olhe para a altura. Eles se tocam? Não. Então, esse aqui é um cateto oposto. E esse aqui que está aqui junto, tanto do ângulo quanto do ângulo reto que eu marco aqui no cantinho, é o cateto adjacente. Então, eu estou mexendo com cateto oposto e cateto adjacente, tá? Então, aqui eu vou colocar seno, que é oposto sobre hipotenusa, CO sobre H, cosseno adjacente com hipotenusa, e tangente oposto sobre adjacente, ok? Então, aqui, como eu estou mexendo com cateto oposto, eu estou mexendo com tangente. Tangente de que ângulo? De 30 graus. Aí eu coloco tangente de 30 graus, nossa tabela aqui de 30 graus, vou apagar aqui essas outras duas que eu não estou utilizando. Vou estar utilizando aqui a raiz de 3 sobre 3, tá? Voltei aqui para a minha questão. Raiz de 3 sobre 3 é igual, 20 é o 90. Então, vamos lá. 3 vezes H, 3H. 90 vezes raiz de 3, você repete. H vai ser igual a 90 raiz de 3, dividido pelo 3, que estava acompanhando o H, né? Ele está aqui multiplicando, passa para baixo dividindo. Então, o H vai ser igual a 90 por 3 é 30. Então, se tivesse isso para marcar, já estava tranquilo, já podia marcar isso. Como não tem, a questão me deu foi o valor da raiz de 3. Eu pego aqui 30 vezes 1,7, que é o valor que foi dado para a raiz de 3, ok? Então, no caso aqui, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 1, 3, 2, 5. Então, aqui, lembra lá daquele 1,7 m que foi dado lá no começo da tua questão? Então, você vai pegar o 51. Então, eu vou colocar aqui do lado da altura da torre. Então, 51 mais 1,70 m que estava fora do nosso triângulo, tá? Então, 7, 1 mais 1, 2, e desce o 5. A altura da torre vai ser 52,7 metros, correta a nossa alternativa D. Ok? Aí, aqui pede o valor de x no triângulo abaixo. Pronto, aqui, notem que a hipotenusa está vazia. Esse lado maior aqui, que é a hipotenusa, de frente do ângulo retal, está vazia. Então, não vou identificar ela para nosso cálculo, tá? Não vou ligar para a hipotenusa, porque não tem valor nela, então não vou ligar, não. Então, aqui eu vou identificar esse x, que está junto aqui, ó, do ângulo reto e do ângulo de 60 graus. Então, junto dos dois, adjacente. De frente do ângulo que eu dei, cateto oposto. Então, isso aqui é uma tangente. Tangente de quem?
coloque aqui a fórmula da tangente e vamos lá voltar à nossa tabela. Vou voltar aqui para a tabela para eu dizer para vocês que eu nem me lembro de 60 graus é raiz de 3. Então, volto aqui no lugar da tangente de 60, eu coloco raiz de 3. O cateto oposto aqui é o 8 raiz de 3. E o adjacente é o meu x. Então, aqui eu multiplico o x pela raiz de 3, fica x raiz de 3. E o 8 por 1 aqui, que não tem nada, né? Fica 8 raiz de 3. Então, x igual 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Eu corto raiz com raiz. E x fica sendo igual... Opa! Corto raiz com raiz e ia colocar a raiz aqui no resultado. X fica sendo igual a 8. Correto aqui? Alternativa C. Vendo? O que é a nossa hipotenusa? Hipotenusa é o lado maior e geralmente não, que fica de frente ao ângulo reto. Negócio de geralmente, ela fica de frente ao ângulo reto direto. Ela fica de frente ao ângulo reto. O ângulo reto é aquele cantinho, né? Cantinho, aí você coloca um cantinho aqui, ó. Toda vida que tiver o cantinho no triângulo, você identifica, tá? Você marca ele. Então, essa daqui é a nossa hipotenusa. O cateto oposto, ele fica de frente do ângulo que eu dei. Então, fica de frente ao ângulo dado. Sem eu tocar. Então, ó, aqui o cateto oposto, ó. Eu vou apagar aqui essa parte, ó. Olha só o cateto oposto, ó. Aqui seu ângulo, 60 graus, tá bem aqui. E tá aqui o cateto oposto, ó. Ele fica de frente ao ângulo que eu dei e não toca esse ângulo, tá? Se eu apagasse tudo e deixasse só o adjacente, ele fica junto do ângulo reto e do ângulo dado ao mesmo tempo. Então, gente, quem tem dificuldade em identificação, anote isso aqui, tá? Anote isso aqui que vai ajudar bastante, ok? Então, essa é a identificação. Fica de frente, aliás, fica junto do ângulo reto e do ângulo dado. Ou seja, tá aqui o nosso cateto adjacente. Tá aqui o ângulo reto, tá aqui o ângulo e tá aqui o aqui, ó, que estão